Olá para todos e sejam bem-vindos mais uma vez. Qual a diferença entre doutrina e usos e costumes? Usos e costumes, na verdade, não existe na Bíblia, né? Essa frase que seja. É um modo de falar, né? E é algo muito temido por parte de alguns. Eu vi no YouTube um vídeo onde a Débora Miranda, da igreja Deus é Amor, disse que vai dar uma palestra explicando a diferença entre doutrina e usos e costumes. Eu vou dar também um pequeno parecer da minha parte sobre o assunto. A intenção não é ofender ninguém, mas esse tipo de vídeo sempre tem aqueles que se queimam, principalmente de certas igrejas liberais, onde alegam que Deus só quer o coração. Então alguns podem acabar não gostando. Podemos dizer que existem doutrinas bíblicas, existem regras específicas dentro de uma igreja, que são regras de conduta e comportamento. Também existem doutrinas antibíblicas, muitas vezes por erros de interpretação. E existe também o chamado usos e costumes, termo muito usado principalmente pelos falsos profetas, que transmitem a ideia de que Deus não está preocupado com a roupa e que Deus só quer o coração. Então temos que saber discernir o que é doutrina e o que é usos e costumes. Mas o que é doutrina? Doutrina também pode ser um conjunto de princípios bíblicos ou regras. Algumas são humanas e interpretadas como bíblicas devido à má interpretação bíblica. Também existem heresias, que são falsos ensinos bíblicos. Determinado ensino se torna uma heresia quando leva uma pessoa ao engano, desviando essa pessoa das verdades bíblicas e impedindo que ela seja salva. A Bíblia chama de doutrina de demônios. Vamos ler 1 Timóteo 4:1. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Apostatar, voltar atrás, mudar o curso. Os falsos profetas impedem que as pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho, apresentando um cristianismo segundo a carne, falando o que a carne quer ouvir. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4 e verso 3. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme sua própria concupiscência. O texto deixa claro que virão tempos que a autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não serão mais aceitas por muitas igrejas. Os crentes que vivem de acordo com os padrões do mundo darão preferência a pregações que apresentarão um evangelho menos exigente, que condiz com a sua natureza carnal. Esses crentes não irão mais querer pregadores de Deus segundo os padrões da Bíblia, mas que toleram seus desejos mundanos. Escolherão doutores com boa oratória, com boas habilidades verbais e uma mensagem que deixem eles seguros que é possível ser crente e andar segundo a carne, pisando nos mandamentos bíblicos. Doutores falsos profetas, que alegam que Deus só quer o coração, alegando que Deus não está preocupado nem mesmo com o modo modesto da mulher se vestir, onde mulheres que se dizem crentes usam roupas sensuais, roupas apertadas, expondo o corpo, mostrando as curvas do corpo,
e seus pastores dizem que não tem nada a ver, ferindo os princípios bíblicos de 1 Timóteo 2,9, onde diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Eu estou falando isso porque eu vejo. Meu pai foi de uma igreja que as mulheres iam, inclusive no culto, com calças marcando o corpo. Então a intenção deles é encher a igreja de gente. E eu vejo na rua mesmo, mulheres que se dizem crentes, que não vou citar nomes de igrejas, com roupa qualquer. Shorts colado no corpo, calça apertada. Entendeu? Então a intenção deles é outra. Existem ensinos exclusivos de certas igrejas que não influenciam na salvação de ninguém. Vou dar um exemplo da guarda do sábado. Lugar nenhum da Bíblia nos afirma que devemos guardar o sábado para sermos salvos. A salvação é pela graça, e não por méritos de obras da lei. Quem faz, Deus aprova, pois é feito para Deus, mas não é regra de salvação. Então isso é apenas um exemplo, não é para atingir igreja nenhuma. A Bíblia é um livro de princípios, e não de pode ou não pode, e nem de mandamentos específicos, como não fumarás, não usarás piercing, não farás tatuagem e outros. Por ser um livro de princípios, tudo que o crente for fazer deverá ver em que princípio isso ou aquilo se encaixa. Vamos ler 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que o crente for fazer, deverá ver se é para a glória de Deus ou não. Aquilo que não promove a glória de Deus, não deve ser feito. Pelo fato de não haver na Bíblia uma lista de pode ou não pode, Deus nos deu o Espírito Santo, que ajuda a discernir o certo do errado. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discernem bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Diante de Deus existe dois tipos de pessoa, o homem natural e o espiritual, que é citado nesses dois versículos. O homem espiritual é guiado por Deus, ele compreende e discerne a vontade de Deus. E o homem natural, ele não compreende a vontade de Deus. Aqui está incluído os ímpios e também os crentes desobedientes. O homem precisa da revelação de Deus para compreender a sua vontade e discernir o certo do errado. O crente que tem o Espírito Santo não confunde a revelação de Deus com usos e costumes. Aquele que não tem o pleno conhecimento chama aquilo que Deus revelou para um crente fiel de usos e costumes. Quem não tem a revelação do Espírito Santo vive confundido. Muitos líderes por aí são apenas pastores formados, cheios de teologia, são doutores conforme o versículo citado, cheios de teologia, de formatura acadêmica, que põe debaixo dos seus ensinos aonde ele se formou, no que ele se formou, os livros que ele escreveu e tudo mais. Mas é apenas para atrair para si pessoas através de seus ensinos superficiais. Não posso negar que tem alguns que falta o conhecimento mesmo, que eu já vi por aí, né? A gente já é acostumado. Tem alguns que simplesmente faltam conhecimento bíblico. Quem não tem a verdade revelada pelo Espírito Santo vive confundido e manipulado por falsos profetas. Não apenas por falsos profetas, mas também por alguns que não são mal intencionados, mas não têm a revelação de Deus em sua vida e não sabem interpretar a Bíblia
de acordo com a revelação do Espírito Santo. Vamos ler 2 Timóteo 3,7. Lá diz assim: aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem teologia. Qualquer um pode aprender teologia, é só estudar. Mas o conhecimento da verdade não pode, porque é revelado pelo Espírito Santo. O homem natural, sem o auxílio do Espírito Santo, não consegue. Com o conhecimento intelectual, o homem aprende teologia na condição de homem natural. Conforme eu citei 1 Coríntios 2, 14 e 15, o homem natural. Somente o espiritual é capaz de discernir e entender qual a vontade perfeita de Deus. Fora isso, é só teologia. E falando em teologia, devemos ter cuidado com muitos teólogos da internet aí, que tem muitos ensinos bons, aprendem muita coisa, mas eles impedem a pessoa de chegar ao conhecimento da verdade quando fazem alguns tipos de perguntas. Impedem a pessoa de obedecer a Deus para serem salva. Deus ocultou as verdades do Evangelho aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Mateus 11, 25 e 26. Usos e costumes, para encerrar, está muito relacionado ou associado ao modo da mulher se vestir, bem como o uso de joias e maquiagens. Quando se fala em usos e costumes, logo vem em mente a roupa das mulheres e a maquiagem. É isso que vem em mente. E isso é muito temido por certos pastores de certas igrejas. Podemos associar usos e costumes a erros de interpretação bíblica, onde afirmam que certas práticas devem ser feitas baseadas em passagens mal interpretadas e sem base bíblica suficiente, muitas vezes pondo fardo nas pessoas que nem eles mesmos podem carregar. Então, se você não compreende, ore a Deus para que Ele revele a sua vontade no seu entendimento. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado. É só querer entender que Ele revelará no consciente da pessoa a sua plena e absoluta vontade para ser salvo. Renunciar à carne, renunciar ao mundo, renunciar às roupas mundanas. Deve haver renúncia, assim o Espírito Santo vai revelar a verdade para a pessoa, mas para isso ela deverá compreender que certas práticas é pecado. Então é isso aí, então. Obrigado, a intenção não é ofender, né? Apesar que muitos não gostam desse tipo de vídeo, mas temos que falar, porque na verdade a realidade vai muito mais além. Mas tudo tem seu tempo, né? Isso aqui em partes é suficiente, né? Mas a realidade vai muito mais além. Então obrigado a todos e até o final de semana. Acho que domingo mais ou menos eu posto outro vídeo. Então, até lá!